Vamos então à aula 3 da EBD, a lição 3 da EBD, para que a gente possa dar sequência nesse trimestre tão abençoado. Aula 3, na classe de adolescentes, que está falando sobre a família cristã, obediência e adoração. O destaque está em Mateus 15, versículos 8 e 9. Disse Deus: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é meio complexo para adolescente, que é exatamente a questão da obediência. O que os olhos não veem, Deus vê. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece o pensamento. O salmista diz: o Senhor conhece a palavra antes que ela chegue na minha boca. O Senhor sabe todas as coisas. Ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração. Aí ele vai trazer aqui o exemplo de Ananias e Safira, que eles vão mentir sobre a oferta, insinuando que estavam entregando tudo ao Senhor e na verdade estavam entregando só parte. Não tinha problema nenhum eles entregar só parte, mas a mentira e a má intenção do coração fez com que a oferta fosse rejeitada. Por quê? Porque Deus avalia intenção, Deus avalia motivação. E é muito interessante porque quando eles chegam para entregar a oferta, o apóstolo olha para eles e diz assim: vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram a Deus. Então isso é muito interessante, deixar muito claro. Deus coloca sobre nós aqui na terra pessoas que são autoridades espirituais sobre nós. No caso do adolescente, principalmente pai e mãe, e aí vai descendo ali aquela cadeia, não é? Professores, pastores, líderes, enfim. Então o que acontece quando você desobedece ou mente a uma autoridade delegada por Deus, que representa a autoridade de Deus, você está mentindo ao próprio Deus. Bom, esses dias no devocional, eu cheguei no devocional na quarta-feira com os adolescentes, não estava nem muito programado, mas eu fiz uma dinâmica com eles e de repente o assunto da mentira entrou na pauta ali daquele devocional. E aí eu fiz essa pergunta e eu gostaria que você fizesse essa pergunta aí na sua classe para os seus alunos, deixando-os à vontade. Sempre, professor, sempre que você fizer perguntas aos seus alunos, deixe-os à vontade para responder. Não os censure, tá certo? Deixe-os à vontade para responder, porque conforme eles vão respondendo livremente, vocês vão conhecendo e percebendo como é que eles tratam os diversos assuntos que estão sendo expostos ali na aula, tá certo? Então, a pergunta é a seguinte: por que vocês mentem para os pais? Por que adolescente mente para os pais? Qual a dificuldade que o filho, que o adolescente tem em falar a verdade para os pais? Então, eles colocaram muitas justificativas: medo de apanhar, porque às vezes se ele fala a verdade de uma mancada que ele deu, o pai ou a mãe vai dar aquele sermão e eles não gostam de ouvir sermão, enfim, eles dão diversas justificativas. Medo da disciplina, né? Medo do pai ir lá e falar: você vai ficar sem celular. Mas a grande questão é que Deus vê todas as coisas, né? E aí tem aquele ditado bem antigo que já dizia: mentira tem perna curta. Então, precisamos falar a verdade acima de qualquer coisa. A verdade deve sempre vir em primeiro lugar. Um ambiente cristão, dentro de uma família cristã, não deve haver espaço para a mentira, não é? Então é muito importante mostrar os problemas que a mentira traz. E a mentira acaba se exercitando e se tornando um hábito. Então é preciso se livrar dela rapidamente. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, e a Bíblia diz em Efésios 4,25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então nós somos chamados pela verdade, Jesus é a verdade e nós temos que falar a verdade. No caso, dentro da família, eu faço algumas perguntas. Por exemplo, quem tem coragem de mentir para pai e mãe, ele não irá mentir para um patrão, ele não irá mentir para o seu cônjuge quando ele se casar,
não é? E quem mente por uma nota vermelha, por exemplo, no boletim, ele é capaz de manter um namoro escondido também dos pais. Uma questão assim um pouco mais grave, quem esconde uma nota vermelha no boletim para o pai e para a mãe, estou falando aqui de uma exceção, ok? Não de uma regra, de uma exceção. Quem esconde, porque um adolescente falou para mim, eu rasuro, eu falsifico a assinatura da minha mãe. Quem faz isso numa situação que é delicada, mas faz isso com uma nota vermelha, imagine se ficar grávida ou engravidar alguém, vai mentir para o pai, vai esconder, vai, enfim, falsear, vai fingir, e isso não pode acontecer. Nós temos que entender que falar a verdade é a melhor coisa. E como pai, você, professor, professora, também pode dizer que quando o filho fala a verdade, a gente pode até ficar triste, porque fato é que às vezes a verdade dói, às vezes a verdade não é aquilo que o pai espera do filho. Mas com o tempo, o pai fica feliz quando o filho fala a verdade, mesmo que a verdade não seja aquilo que o pai espera. Agora, a mentira não. Quando o filho mente para o pai, isso fica como uma ferida aberta. Lembrando que, principalmente nessa fase da adolescência, muitas vezes uma mentira chama outra mentira, e para acobertar uma mentira, vai contando outra mentira, um abismo chama outro abismo, e muitas vezes quando os pais descobrem, a situação é quase irreversível. Então nós devemos aprender com a palavra de Deus a ser verdadeiros, principalmente com os nossos pais. Quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. Por que obediência e adoração caminham juntas? Olha o significado de obediência. Mostrar obediência, estar dependente, ceder, deixar-se guiar, cumprir, executar, observar. Então, obedecer e adorar, porque quando obedecemos, mostramos nossa dependência divina, nos deixamos guiar pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, cumprindo e executando seus mandamentos. Então, quando eu obedeço, eu estou me colocando debaixo da dependência divina que estabeleceu esse padrão de relacionamento entre pais e filhos e entre os homens, liderados e líderes, tá certo? Então, quando eu obedeço, eu adoro a Deus porque eu cumpro a sua palavra, e com a obediência eu demonstro que eu dependo dele, eu demonstro que eu me deixo guiar pela vontade dele. Agora, como cumprir os mandamentos, a vontade de Deus, sem conhecer? Então é bom ler Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E 2 Pedro 3:18, nós temos que conhecer a palavra. Tem muita gente desobediente, tem muita gente entristecendo o coração de Deus porque não conhece a palavra. Quando você não conhece, você não tem como cumprir a palavra. 2 Pedro 3:18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Então é preciso conhecer para que a gente possa cumprir a palavra de Deus. É muito incoerente cantar louvores de comprometimento com a santidade de Deus no templo, mas em casa ser um cômodo para os pais ou para toda a família. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo de Provérbios, número 17, porque Provérbios é uma coleção de poesias, número 17, versículo 21 e 25. 21. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. 25. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Então é incoerente. Gente que canta na igreja, mas em casa pula, esperneia, desobedece, mente para pai e mãe. Uma adolescente perguntou para mim, isso aconteceu na internet, e esses dias uma palestra que eu estava dando, como vocês já perceberam aí, a gente prega a palavra, a gente dá palestras, enfim. Ela me perguntou assim: como que eu posso obedecer meus pais? Eles não me dão atenção, eles não me entendem. Então, lembra que eu disse para os professores que esse é um trimestre para a gente pescar algumas coisas dentro do trimestre aí na nossa igreja, na nossa comunidade, para que até o final do trimestre a gente promova um ambiente de encontro das famílias, de encontro entre pais e filhos, para a gente passar um dia agradável num lugar bacana, e também para a gente refletir sobre algumas dessas demandas. Bom, a resposta que eu dei a essa adolescente é o seguinte: é que a ordem de Deus, veja, Deus cobrará, Deus exigirá o cumprimento da responsabilidade de cada pessoa. Então, a ordem de Deus para o filho
é que o filho obedeça seus pais. Não importa se eles são crentes, cristãos ou não. Aí tem toda uma questão, uma outra veio falar para mim, mas meu pai manda eu ir buscar cigarro, manda eu ir buscar bebida, e eu não vou. Então tem toda uma questão, tem situações que são muito delicadas, que precisam ser tratadas caso a caso, mas na base geral é o seguinte: a Bíblia manda que os filhos obedeçam seus pais, e sejam eles chatos ou não, legais ou não, compreensivos ou não, a Bíblia manda obedecer, certo? Agora a Bíblia também manda os pais educar, dar atenção aos filhos. Só que a falta de atenção dos pais não justifica a obediência dos filhos. Então é preciso usar esse momento até na aula para conversar um pouquinho com os alunos e perceber em que ambiente que eles estão vivendo e como que esse trimestre pode ajudar a melhorar esse relacionamento entre pais e filhos, tá certo? É preciso ter isso aí. Por exemplo, voltando um pouquinho no assunto da mentira, nesse devocional que eu falei sobre a questão da mentira e, portanto, de falar a verdade, o que eu percebi é que o filho, para falar a verdade, ele precisa de um ambiente que ele seja ouvido. O julgamento, a repreensão, a disciplina tem que ficar para um outro momento. No primeiro momento, os filhos precisam ser orientados e encorajados a sempre falar a verdade. Eles precisam entender que o melhor é falar a verdade, porque no final das contas é pai e mãe que vai resolver as dificuldades, que vai ajudá-los a resolver os problemas. Então é preciso ser diferente nessa área também. É preciso aprender a obedecer. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Em nossa família devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como ele se relaciona conosco. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Né? Então o que é que Deus prefere? Que você obedeça seu pai, ou que você vá para o culto e fique cantando, e ajoelhe, fique orando e leia sua Bíblia? Ele prefere que você cumpra a palavra. João 14:21, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então ele prefere que a gente cumpra a palavra. Então, obediência está intimamente ligada à nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. A obediência aos pais está intimamente ligada. Os pais são a primeira referência de autoridade de Deus sobre os homens. Então a Bíblia diz que obedecer aos pais é justo. Justo por quê? Porque a eles foi dado o privilégio. Porque filho é herança. Então é um privilégio ter filhos, mas também é responsabilidade, porque se é herança tem que ser protegida, guardada, cuidada. Então eles têm a responsabilidade de nos ensinar o caminho, de nos proteger, de cuidar de nós. Então é uma responsabilidade que eu penso que Deus irá perguntar a cada pai, a cada mãe: e aí, o que você fez de sua família? Certo? Então a atual geração, ela chega no absurdo de falar de opressão de pais sobre os filhos, com crianças decidindo coisas completamente controversas sem a intervenção dos pais. Isso é uma afronta à autoridade de Deus. Os filhos precisam entender que obedecer aos pais é obedecer a Deus. Não adianta dizer que ama a Deus e não obedecer a sua palavra, que manda que os filhos obedeçam aos seus pais. Então, se você tiver muito porquê, mas por que eu tenho que obedecer? Porque Deus mandou. É a vontade de Deus que os filhos obedeçam aos pais e pronto. Então, é preciso ter então essa percepção, que quando você obedece aos seus pais, você está obedecendo a Deus. E quem obedece a Deus não peca. Quem obedece a Deus é um adorador que ele aceita na sua presença. Não adianta não obedecer achando que com o filho vai acontecer diferente. Não. Existem situações que são comuns a todos os seres humanos. Todos vão passar por momentos frustrantes. Por exemplo, nesse aspecto, ao invés de ignorar a orientação dos pais, o limite dos pais, a regra dos pais, o filho inteligente, o filho esperto irá obedecer. Então, meu pai mandou fazer isso, dá licença, só porque ele passou por isso aí, ele está falando para eu não passar, para eu não fazer, porque vai não sei o quê. Tem nada a ver comigo, não é porque aconteceu com ele, vai acontecer comigo. O filho inteligente, esperto, ele utiliza as orientações do seu pai como como que a gente pode falar? Como um alerta, não é? Como um sinal de alerta para dizer: peraí, se meu pai está dizendo que se por aqui tem um buraco, tem uma queda, tem um precipício, se ele está falando, então eu vou obedecê-lo, tá? Então, aquela frasezinha que é feia, mas é fato. FEBEM, IML, cemitério, enfim, estão cheios de filhos, lindos, criativos, inteligentes, porém rebeldes, que não obedeceram aos seus pais. Então, obedecer aos pais é obedecer a Deus. Amém, meus irmãos? Aula especial, aula maravilhosa. Vamos à nossa dinâmica. Logo após a dinâmica tem o mural de fotos. Vamos lá.
dinâmica. Você sabe seguir instruções? Mais uma vez agradecer a irmã Sulamita Macedo por disponibilizar muitos materiais aí nos seus blogs, tá certo? No site da igreja, isso é muito importante. Eu vou colocar alguns links aqui também dela. Bom, qual que é o objetivo? Refletir sobre a importância da obediência à palavra de Deus e promover de forma lúdica a reflexão sobre a importância de estar atento a regras. Então eu achei muito bacana. No material aqui em PDF você pode baixar e daí dá para imprimir isso, que você vai ter que imprimir a atividade e levar para a sala de aula, entregar com lápis, com a caneta para cada aluno. Então qualquer ideia, muitas vezes a gente não presta atenção no que a Bíblia ensina e adverte, e por causa disso cometemos falha. Então a gente tem que ler a Bíblia diariamente, observar seu ensino e obedecer. Então vamos lá, como funciona a atividade? Bom, a atividade é o seguinte: você sabe seguir instruções? Essa é a atividade. Então, você tem aí na tela aí 14 atividades que eles vão ter que ler e ir respondendo. Agora, é interessante por quê? Porque se eles não prestarem atenção, e isso é muito comum, porque ela parece uma prova. Então o que vai acontecer? Eles vão olhar isso aqui e muitos deles vão já ir, sabe, fazendo tudo que está mandando ali. Mas no final eles vão descobrir que quem prestou atenção e obedeceu fielmente ao que está escrito aqui nessa atividade, ele vai perceber lá no final que ele não precisava ter feito quase nada. Mas muitos vão, na pressa de resolver a questão aqui, eles vão me lendo, né, e já querendo responder, não é? E a moral disso aqui é exatamente isso. A Bíblia não é para a gente ignorar, é para a gente ler, meditar e cumprir. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos a palavra de Deus e nós somos obedientes à vontade de Deus. Quando nós até lemos, mas ignoramos o que está sendo falado, nós produzimos prejuízos para nós mesmos, para a nossa família, para a igreja e para a nossa fé, o que é um grande perigo, tá certo? Essa é a dinâmica. Então, aí de hoje, eles vão pegar essa folha, eles vão fazer, leva para a tua sala, para a tua classe, para o teu devocional, vai ser muito bacana, e manda as fotos e manda os comentários de como que essa dinâmica ajudou aí na sua aula, tá certo, meus irmãos? Um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo, inclusive para os seus alunos, para que eles conheçam o nosso canal. Fiquem na paz, boa semana a todos e até a próxima aula. Deus abençoe, valeu!